Como conhecer a vontade de Deus, né? Com certeza você já esteve numa situação difícil, na qual você não sabia o que fazer, né? Uma decisão difícil no trabalho ou na sua vida pessoal. Conhecer a vontade de Deus nessa hora pode ser difícil, mas a palavra nos ensina a buscar e entendê-la para termos um viver sábio diante de Deus. Mas o que é exatamente a vontade de Deus? Ela já foi revelada pra gente? Ou ela é oculta, a gente recebe ela por meio de visões, sonhos? Ou ela está na Bíblia totalmente revelada? Como descobri-la? Pois é disso que a gente vai falar nesse vídeo, ele está muito massa, então fica ligado. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui da casa. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, comente e compartilhe para ajudar esse canal a crescer. E vamos lotar o YouTube de boa teologia reformada, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O texto base do estudo de hoje, pessoal, é Colossenses capítulo 1, versículo 9. Vamos ler o texto. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e te pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Muito bem, pessoal. O apóstolo Paulo disse isso, né, se dirigindo à igreja de Colosso. E a gente tem três expressões aqui muito interessantes que a gente vai destacar e tentar entender o significado delas. O primeiro é conhecimento da sua vontade. O segundo é sabedoria espiritual. E o terceiro é entendimento espiritual. Essas coisas não são a mesma coisa. Elas têm significados diferentes, elas complementam uma com as outras, né? Primeiro ponto, pessoal, o conhecimento da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Pessoal, a vontade de Deus, existe a vontade revelada de Deus e a vontade não revelada. Existem os decretos eternos de Deus que foram definidos no conselho ali interno da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que provavelmente muitas coisas nós nunca vamos saber, né? Por que Deus fez acontecer aquilo e não aquilo outro, né? Por que tal pessoa faleceu? Tal pessoa prosperou, por que isso aconteceu, por que aquela tragédia aconteceu. Nós nunca vamos ter respostas para essas perguntas, provavelmente, porque isso é uma coisa da soberania de Deus. Porém, a vontade de Deus aqui neste texto é a vontade revelada de Deus, é o que Ele quer que nós façamos, é a maneira que Ele deseja que nós usemos o nosso tempo, é o portar. É a maneira como Deus deseja que nós nos portemos aqui nessa terra. Essa é a vontade de Deus revelada. Mas a palavra, pessoal, nem sempre é clara. É preciso sabedoria, é preciso discernimento muitas vezes para compreender. A Bíblia, ela não é um livro de regras. Se nós encararmos a Bíblia como uma receita de bolo, um livro de regras, e a gente tem que cumprir aquilo lá literalmente, muitas vezes a gente cai num legalismo. A Bíblia deve ser interpretada como um todo, a Bíblia deve ser estudada, todos os livros se comunicam entre si, todos os livros são coerentes entre si. Um exemplo, lá em Êxodo 1, versículos 15 até 20, a gente tem um episódio de que as autoridades do Egito queriam exterminar os filhos das mulheres hebreias, né? E a Bíblia fala que as parteiras, elas desobedeceram a ordem do faraó e ajudaram as mulheres a terem os filhos e ainda ajudaram a escapar. E mentiram quando as autoridades, os policiais vieram lá perguntar onde estavam os meninos. Então vamos ler o texto. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Poá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que vive. E aí o versículo 20. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. Aqui ele já está se referindo ao fato de que as parteiras mentiram, né? Falando assim, não, as parteiras, as mulheres hebreias são fortes, quando a gente chegava aqui para ajudar, elas já tinham tido filhos sozinhas. O que na verdade é mentira, elas provavelmente ajudaram sim a ter o parto e ainda ajudaram a escapar. Então eu te pergunto, elas acertaram? Sim, a Bíblia diz que Deus fez bem as parteiras, Deus se agradou dessa atitude. Poxa, João, então você está falando que mentir foi certo nesse caso? Provavelmente. Mas mentir não é pecado? O diabo não é o pai da mentira? Mas você não mentiria para salvar a vida de crianças inocentes? O que é mais importante nessa hora? Mentir para respeitar a autoridade e ajudar eles a matarem crianças inocentes? Ou mentir com o intuito de salvar uma vida?
mentir com o intuito de obedecer a Deus. Por incrível que pareça, pessoal, por mais contraditório que isso pareça, mentir nesse caso era fazer a vontade de Deus. Então veja que muitas vezes compreender a vontade de Deus não é tão simples assim. É preciso discernimento, sabedoria espiritual e comunhão com Deus. O segundo termo, entendimento espiritual. Entendimento espiritual, pessoal, significa você compreender quem Deus é. Muitas pessoas não têm o correto entendimento de quem é Deus. Que Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus tremendo, glorioso, de infinito valor, de infinito poder. Muitas pessoas menosprezam a Deus. E não é possível ter sabedoria espiritual sem antes ter um entendimento espiritual. Saber quem Deus realmente é. E isso, pessoal, acontece na conversão. Conversão é justamente isso, quando Cristo, uma vez Cristo não tem nenhum valor para você, é totalmente desinteressante, ele passa a ter infinito valor. Uma pessoa a diferença de um convertido para um não convertido é essa. Um não convertido não vê graça na pessoa de Cristo, não entende quem Cristo é, não entende o seu infinito poder, que toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Mas uma pessoa convertida enxerga como um infinito valor, quer conhecê-lo mais, quer se relacionar mais com Ele. Ela acha agora as coisas do mundo desinteressantes e acha Cristo interessante. Porém, pessoal, você pode ser convertido, você pode ter um conhecimento básico de que Cristo é e ainda assim ter pouca sabedoria espiritual, porque a sabedoria espiritual ela tem mais pré-requisitos para você alcançar ela, né? Tendo conhecimento espiritual, você pode obter a sabedoria espiritual, né? O que é sabedoria? Muitas pessoas definem que sabedoria é usar o conhecimento de forma a glorificar a Deus. Conhecimento em si é neutro, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, mas e a sabedoria sim é você usar esse conhecimento, essa ferramenta, esse artifício poderoso para a glória de Deus, para o reino de Deus, né? Vamos ler o texto ali do livro cujo propósito foi justamente tornar-nos sábios, né? Que é Provérbios, o livro de Provérbios, escrito por Salomão. Em Provérbios 2, a gente tem a receita ali, o passo a passo de como obter a sabedoria. Se não, vejamos. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração a entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, e se buscares sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, de 1 a 5. Pessoal, eu vejo 3 etapas aí para obter sabedoria. Primeiro, temer a Deus e obedecê-lo. Conforme a gente pode ver em tantos outros versículos na Bíblia, por exemplo, Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temor de Deus, sem tentar fortemente obedecer a Deus, guardar os mandamentos no coração, não há sabedoria. Esse é o primeiro passo, é o princípio da sabedoria. O segundo é pedir em oração. A Bíblia é clara, quem dá sabedoria é Deus, só Deus é o detentor de todo saber. Você tentar obter sabedoria sem pedir a Deus, sem chegar em oração a Ele, é inútil. E terceiro, buscar com empenho. Buscar como se fosse um tesouro escondido, né? Aí sim, cumprindo essas 3 etapas, você vai obter sabedoria. E uma vez que você tem entendimento espiritual e sabedoria espiritual, seguindo essas etapas, buscando a Deus, buscando ter sabedoria, então sim, você vai ter pleno conhecimento da vontade de Deus, discernir a vontade de Deus, discernir entre o bem e o mal e escolher o bem em detrimento do mal, desviar da cilada, desviar das mentiras, desviar das artimanhas, das armadilhas de Satanás. Vai ser mais fácil para você, porque você tem entendimento espiritual e você tem sabedoria espiritual. Espero que tenha curtido esse vídeo, espero que tenha abençoado a sua vida. Deus abençoe, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar ele a crescer, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para a gente lotar o YouTube de boa teologia. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.